Estamos recebendo com muita satisfação aqui no Controle Geral o bloco de oposição em Camaquã às próximas eleições. A Fábia Richter, que esta semana aderiu ao bloco, o Marcos Maranata e o Renato Nogueira. Bom dia a todos, um grande prazer tê-los aqui no nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Fábia, bom dia, Renato. Bom dia, doutor Alvorino, doutor Danilo, Ari. É sempre uma satisfação muito grande poder vir ao programa de grande audiência, de muitos anos, né, doutor Alvorino? Sim. Da casa, desde a antiga nossa Rádio Camaquense lá. Então é sempre bom vir poder conversar com os senhores na manhã de sábado. Fábia, bom dia. Bom dia, bom dia. Alegria poder estar aqui mais uma vez, né? Sempre lembrando, senhor Ari, que eu estou devendo a visita, né? Não esqueci. E hoje, em especial, para a gente conseguir falar um pouquinho dos arranjos, das conversas, como é que está o coração do time. Eu fico super feliz que nós passamos uma semana muito próximos, estudando, refletindo, olhando dados, e isso me fez entender o coração deles, e eu me sinto extremamente confortável de conseguir, não sei se mediar, mas aproximar realmente o entendimento de duas forças gigantes de Camaquã, né, que é o PP e o PDT. Então, alegria finalizada na semana com a vinda aqui no programa. Renato, bom dia. Bom dia, Alvorino. Bom dia, doutor Danilo, seu Ari, né, demais membros aqui do Clique Camaquã, a todos os ouvintes e audiência, né, do nosso programa Controle Geral, aí essa revista semanal, né, que leva informação a todos os lares de Camaquã. Dizer que é uma satisfação mais uma vez estar aqui e agora, né, com o reforço da Fábia no nosso time, né, o PSD, a Fábia, essa liderança que nós temos na nossa região, importantíssima para que a gente possa aí agora efetivamente, né, dar um pontapé inicial na parte de projetos, de elaboração de programas, etc., né, para a nossa campanha. O bloco de oposição tem se movimentado em Camaquã, consolidando posição para as próximas eleições, com o PSD da Fábia Richter se fazendo presente. Como se pretende atuar com estes partidos no próximo pleito e quem serão os candidatos? Querem que eu fale? Eu falo. Bom, todo camaquense, né, sabe do quanto que a gente teve que pensar, né, assim, se eu seria candidata, se eu não seria candidata. Fazendo uma historinha rápida, o primeiro partido oficialmente assim que me buscou e disse: Fábio, olha só, a gente entende que Camaquã precisa de ti, enfim, do teu coração. Me lembro bem das palavras do Renato para mim. Foi o PDT há mais de um ano, né? E aí depois, com o passar de alguns meses, veio o PP também e fizeram uma conversa nesse sentido de fortalecimento da candidatura, enfim. Bom, todo mundo acompanhou a minha dor, né? Que não foi uma decisão difícil. Se eu falo, eu fico emocionada, porque o carinho dos camaquenses... Não foi uma decisão fácil. Não foi uma decisão fácil, muito obrigado. Foi uma decisão muito difícil, isso aí. E o carinho dos camaquenses é algo que me compromete e me deixa cheia de responsabilidade. Nessa linha de responsabilidade, nós começamos a trabalhar para tentar manter essa união de duas grandes forças políticas, que é o PP e o PDT, pelas suas histórias e por tudo que já contribuíram para Camaquã. E nessa consolidação, né, de uma candidatura que representasse a todos nós, a ideia não podia morrer pela ausência do meu nome, né? A ideia ela não podia ser de uma pessoa. Essa ideia ela tinha que ser do bloco, do grupo, do coração e do entendimento de todos. Então, nessa lógica,
a gente conseguiu, então, que o PDT apresentasse o nome do Renato e o PP apresentasse, então, o nome do Maranata. E isso hoje está posto, né? Nós temos 2 candidatos com 2 grandes forças, 2 lindas histórias de Camaquã e na região. E agora nós vamos partir, aí eu já vou me antecipar um pouquinho, para uma conversa e um diálogo de pré-campanha, primeiro internamente com todos os partidos envolvidos, porque a gente tem também, além do PSD, né, outro, formalmente o Podemos hoje. Então nós vamos mergulhar, imergir aí em ouvir os grupos desses partidos e a comunidade em um processo de pré-campanha muito bonito e de aproximação das pessoas, para que as pessoas possam, assim como eu, conhecer eles um pouco mais, né? Porque a gente conhece as pessoas, mas não conhece, de fato, o pensamento, o sentimento que está. Eu sempre digo, as pessoas são mutáveis, as pessoas mudam o tempo todo. E quem não muda é muito pequeno, porque é preciso mudar, né, seu Alvorino? É preciso mudar e melhorar. Então, hoje, com a convivência que a gente está tendo, eu só posso dizer que eu me sinto extremamente feliz e dizer que a gente vai fazer uma união muito forte para conseguir entregar o melhor, um projeto lindo para Camaquã. E tem, sim, eu me sinto extremamente prestigiada, porque eles, de fato, têm ouvido. Isso é muito lindo, né? Porque as pessoas... eu sou o candidato, eu que sei. E há uma disposição muito grande de ouvir e entender o que nós precisamos fazer como candidatura, como nós apresentaremos isso na medida que se ouvirá a comunidade. Então, esse é o processo. Esse bloco está fechado entre progressistas, Podemos, PDT, PSD, ou há possibilidade de mais alguém ingressar? Bem, continuamos sim, né, conversando e estamos aí em tratativas, conversas com o PL. Tá? O PL ainda continua aberto a isso. Agora mesmo, né, essa semana tivemos algumas conversas com eles e vamos encaminhar alguma definição aí para os próximos dias. Então vamos incorporar e estamos procurando incorporar ainda mais, né, essa coligação. Essa definição é no mês de junho, porque daqui a pouco começam as convenções. Bem, na realidade a gente quer o quanto antes, né, uma definição, doutor Danilo. A gente procura isso com o tempo, né, e até porque a gente precisa construir o nosso programa de governo, o nosso planejamento, e nós queremos que todos os partidos estejam inseridos de maneira igual nessa construção. O tempo é de cada um. Né? Contribuam para o processo. Né? Exatamente. Nós precisamos da maior contribuição possível. E o PL, né, tem a sua definição interna também, e nós temos que respeitar o tempo do PL. Nós não vamos ficar parados. Né? Nós precisamos dar andamento ao processo, e nós temos que fazer isso. Quando o PL se inserir ou não, bem, aí nós vamos ter a contribuição deles nesse processo. Nós não vamos estar parados, mas queremos agregar o PL, sim, nesse processo. E dentro desse processo, Renato, quando vão definir quem será o cabeça da chapa e o vice? Nós já estamos encaminhando aí os instrumentos, as análises internas, né, para que a gente, tão logo tenha esse resultado, divulgue. Tá? Nós não estabelecemos agora a data, por quê? Nós havíamos estabelecido fim de maio para a divulgação desse processo, do resultado, de quem é candidato a prefeito, de quem é candidato a vice, mas nós tivemos as enchentes, nós tivemos toda essa catástrofe, né, vivida pelo nosso Estado, e nós tivemos que contribuir com as pessoas e esquecemos um pouco da política, né, partidária e eleitoral para cada um dentro da sua área poder ajudar essas pessoas que estavam passando por um momento muito triste, além das questões técnicas também terem inviabilizado, por exemplo, uma pesquisa, né, para que a gente pudesse, através de uma pesquisa ou de um outro instrumento, né, definir quem é prefeito, quem é vice, como que nós vamos compor essa chapa majoritária. Mas, a partir de agora, nós já estamos reavaliando esse cenário, e tão logo a gente tem esse resultado, né, que é meados de junho,
Até fim de junho nós vamos estabelecer os nomes que comporão essa chapa. E esses dois nomes serão do PDT e do Progressista. Sim. Sim, Tá PP e PDT. Eu sou muito provocativa, assim, eu provoco, né? Eu tenho dito, as cartas estão na mesa. Cada um deles precisa tirar o seu melhor e mostrar que ele tem condições, né? Então eu fico cutucando no sentido assim, vamos lá, vamos mostrar protagonismo, porque as pessoas também querem ver isso, né? E internamente nesse bloco que nós temos há uma expectativa, assim como naturalmente das pessoas, mas muito mais do que ter um prefeito e vice é também ter uma sincronia dos dois blocos. O que nós estamos falando aqui, é importante que as pessoas entendam, é de muitos anos de rivalidade. E que hoje essa união, esse amadurecimento, ele precisa vencer algumas dificuldades. Então, talvez apresentar o nome de prefeito e vice antes da gente consolidar de uma maneira madura esse entendimento entre as outras lideranças, entre os próprios eleitores dos dois partidos que durante anos se confrontaram em eleição. Isso passa por uma construção, né? Então talvez a gente ainda tenha um tempinho. O importante é dizer, pelo que eu tenho visto, que assim, há uma harmonia, um entendimento muito bacana. Mas isso é mais dentro dos partidos ou com o eleitor? Eu penso que hoje as arestas e a aproximação, ela ainda precisa ser ajustada com os partidos. Mas os partidos, eles têm uma grande representação de eleitorado. Então, chega um momento que isso se mistura, né, doutor Danilo? E quando se vai para a pré-campanha, bom, aí a gente tem uma busca de conversa e diálogo com o eleitor, né? Deixa o Maranata aqui, que ele está aflito para falar. Não, esse processo ele vai ser o natural, né? A gente já vem construindo isso dentro dos partidos, né? E por decisões internas, né, Renato, foi a opção, né, de escolha, através de um processo democrático. Então a gente vai cumprir isso, até para que não tenha nenhuma briga, nenhum descontentamento interno, e para que os nossos braços dentro dos nossos partidos venham, então, de fato, estarmos juntos nessa peleia, né? E nós não queremos que ninguém fique desconfortável por não ter honrado com o que foi determinado internamente dentro dos diretórios. E isso não aconteceu. Nós tínhamos uma data, como o Renato falou, por problemas climáticos que o Estado do Rio Grande do Sul teve, vizinhos nossos aqui, tanto do Sul como do Norte, do nosso Camaquã, e que Camaquã se solidarizou e está, até o momento, dando um suporte muito grande para as cidades, tanto da Zona Sul como da Zona Norte, da nossa região aqui, como Guaíba, região metropolitana, principalmente, Guaíba, Eldorado, Canoas, São Leopoldo, né? Então, Camaquã abraçou o Estado do Rio Grande do Sul no momento, pelo pior momento da sua história. Então, por isso nós nos retraímos, e foi um momento muito delicado de fazer isso, né? Porque nós estávamos num processo construtivo disso, para definições, mas entendemos que os nossos irmãos precisavam muito mais de nós naquele momento, tanto a Fábia, que foi lá acolher, com um quadro de colegas enfermeiros, né? Como a gente também teve lá à frente, né, das ações, para tentar salvar e dar um mínimo de dignidade para os nossos irmãos que perderam tudo, né? Então, com isso, agora estamos retomando, né? Agora já um pouco mais tranquilo, as pessoas já estão retornando para suas casas. Claro que isso é um momento muito delicado, porque agora que está caindo a ficha. A pessoa chega na frente da casa e diz, poxa, foi todo o meu sonho, foi por água abaixo, não tenho trabalho, não tenho carro, perdi algum familiar, algum ente querido. Então, isso é um momento muito delicado de até se falar em política. Mas, como, no geral, né, nós não estamos falando a nível Rio Grande do Sul,
não tem a possibilidade de não adiar a eleição, não tem por que não retomar essas conversas, e as conversas internas também, dentro dos partidos, para que a gente possa montar o escopo do nosso plano de governo para apresentar para a comunidade camaquense. E essa discussão ela vai começar de agora em diante, em blocos. Nós vamos fazer reuniões, né? Nós já combinamos isso, nós vamos fazer reuniões com a comunidade, para a comunidade vir participar conosco, dizendo o que eles pretendem para Camaquã, o que eles estão achando de Camaquã, para então, junto com as respostas que nos derem, com as cobranças que vão nos fazer, e eu acredito que não vai ter tanta cobrança, Fábio, Renato, e Dr. Danilo, e Alvorino, e Ari, porque até o momento nós não sabemos quem é o candidato a prefeito e o candidato a vice. Nós estamos trabalhando no plano de governo, no que eles querem, nas necessidades, nos anseios deles para Camaquã. Então, isso, eu acredito que nos próximos 20 dias, 20 e poucos dias, nós já saberemos quem será o candidato a prefeito e o candidato a vice. Mas também já estamos com essas ações, a partir da semana que vem, né, fazendo esse trabalho, conversando com a comunidade para entender os anseios deles. Quantos candidatos, os senhores, os três são experientes, tudo indica que serão duas chapas em Camaquã que concorrerão a prefeito, a administração futura do município de 2025 em diante. Eu acredito que sejam duas chapas, entendeu? A situação não... E a oposição. Né, e a oposição. Tudo se encaminha para essa eleição que nós, né, consideramos como plebiscitária, né? Ela vai ser uma eleição em que hoje o próprio quadro, eu acho que exige duas candidaturas para que a gente possa debater ao máximo e apresentar às pessoas, olhando para as pessoas, o que nós pretendemos fazer. E aí é o grande diferencial, né? Não tendo uma terceira via, que em todas as últimas eleições se mostrou enfraquecida, né? E tirando a possibilidade até muitas vezes de uma candidatura de oposição retomar a prefeitura. Então, esse quadro todo, esse amadurecimento político que houve, mesmo às vezes não havendo o apoio de determinado partido para aquela candidatura, né, mas só em não colocar uma nova candidatura já ajuda todo o cenário e o mapa político de Camaquã. Não, e só para dizer, a gente espera duas candidaturas. Nós estamos prontos para o debate e afiados, assim. O debate vai ser o que fez, o que deixou de fazer e o que poderão fazer. Quantas dores causaram e o que se faltou falar de sonho, né? Porque, só sair na rua para ver que as pessoas querem ouvir, as pessoas querem saber. Então, a gente espera, sim, realmente uma eleição polarizada e, na verdade, a gente está pronto para isso. Vai ser até, frustrante se a gente não conseguir realmente consolidar isso. O que o Renato diz com muita cautela, e talvez eu sou um pouco menos cautelosa, né, quem me conhece sabe, é que nós temos, assim, hoje, e a gente precisa dizer, né, uma força de expressão de direita e de esquerda que é de difícil diálogo. Então, se fulano vir, eu não venho, enfim. Nós precisamos entender que nos movimentos municipais existem coisas que estão acima nesse diálogo, né? E eu volto sempre a dizer, nós precisamos melhorar a nossa região, que é o lugar onde nós vivemos. E tem outros debates que estão muito longe de nós. Eu sempre digo, fulano de tal, se passar mal, vai ser atendido em qual hospital? Vai ser aqui no nosso? Porque eu vou ser. E o cara vai ser atendido onde? Então ele não tem que participar do nosso debate, ele não sente a nossa dor. Então, é um pouco disso que a gente está ajustando agora. Eu realmente espero que dê certo e a gente consiga fazer o nosso plano aí dar certo de fazer um debate forte e vai ser lindo. Como disse a Fábia, vontade não falta. E o que dizer, menos ainda, porque a gente está preparado, o Marco se preparou, nessas 3 últimas eleições, das quais eu participei de uma maneira ou de outra, como candidato a vice, candidato a prefeito, senti a dor das pessoas. Infelizmente, talvez não tenha sido possível me fazer compreender, ou não tive o braço,
possível para atingir o que eu precisava, mas eu continuo sentindo essa dor. Eu continuo ouvindo das pessoas que a coisa não está como parece estar. O que foi feito, se nós avaliarmos, e aí eu coloco aqui, é tudo fragmentado. Não existe o que se pretende fazer, que é conversar de forma transversal, construir um programa de governo em que todas as secretarias se conversem. Não basta eu ter um programa em que um secretário quer puxar para ele, o outro quer puxar para o outro lado. Não, tem que todos se conversarem da mesma maneira. E eu não vejo isso. Eu vejo o asfalto muito bem, o asfalto está posto. E vai continuar sendo feito mais asfalto, porque asfalto é qualidade de vida para as pessoas também. Mas e a saúde? Programas de saúde que deixaram de serem feitos ou que são feitos sem os recursos federais que não vêm para cá porque não apontam a necessidade e gastam do caixa único que poderia, dos recursos livres, que poderia ter sido aplicado em outra coisa. Então, é isso, nós estamos vendo as carências, nós estamos olhando para as pessoas, nós queremos fazer mais e melhor e continuar fazendo o que está sendo bem feito. Isso aí vai ser o objeto, Renato, da campanha dos debates, porque às vezes os debates passam para outro foco, né? E não se discute aquilo que vai fazer e aquilo que poderia ter sido feito durante. Não. Isso é muito. O eleitor mais avisado, mais preparado, sempre cobra isso. Discutem tudo, prometem muito, chega na hora, muda. Bom, aí quando vai governar, muda. Né? Porque não tem, às vezes, condições de fazer aquilo que foi dito que seria feito. Respondendo, nós estamos num caminho, e eu sempre construí o programa de governo com a comunidade, com a sociedade, vendo os anseios de cada setor. E nós temos hoje facilmente como ver os recursos disponíveis, tanto federais quanto estaduais, e montar uma estrutura e um programa já visualizando isso, doutor Danilo. Eu acho que as pessoas que entram para a política de uma maneira, né, para fazer ela sem responsabilidade, não devem entrar. Né? Apresentar 144 propostas de governo e daqui a pouco ir lá e avaliar quantas foram feitas ou cumpridas, não é quantidade, é qualidade. Se tu faz de uma maneira transversal, como a gente vem conversando nos nossos encontros, nas nossas vídeos, nós vamos atingir a todos da mesma maneira. Mas, com recursos previstos, nós temos aqui agregada agora formalmente a nossa composição, a experiência, a expertise da Fábia, né, que trabalha, né, ex-prefeita do Cristal, né, candidata a deputada federal, que nós rogamos que assuma a cadeira de deputada federal para realmente reforçar a sua liderança na Costa Doce, mas mais do que isso, reforçar, né, o nosso programa de governo, porque com o auxílio dela nós vamos conseguir trazer mais recursos para a região da Costa Doce, mais recursos para Camaquã. Então, a gente tem que fazer um programa consistente que atinja e seja construído pelas pessoas, pelas instituições, mas já prevendo, sim, origem de recursos, destino de recursos, né? Como nós vamos fazer? Nós não vamos ser irresponsáveis de assumir uma administração, né, principalmente a de Camaquã, que tem que efetivamente assumir uma liderança. Ela tem que ser responsável por assumir a liderança da Costa Doce, fomentar o crescimento e o desenvolvimento da Costa Doce. Ela tem que liderar esse processo. E nós temos que assumir com essa responsabilidade também de gerenciamento, com eficiência, com eficácia, com efetividade. Nós vamos, sim, mensurar tudo o que vai ser feito. E o que a gente apresentar, podem ter certeza, é de curto, médio e longo prazo. Porque a gente não pode também pensar Camaquã só para uma administração. Nós temos que pensar Camaquã para 30 anos. E aí depois as pessoas têm que ver que não é a administração, é gestão. Eu tenho que pensar numa gestão, eu tenho que pensar em governança. Eu não posso pensar em ser um síndico, simplesmente, que vai resolver os problemas daquele momento. A gente tem que parar de ser reagente, a gente tem que ser previdente. Nós temos que pensar na prevenção. Eu acho que o caos que o Estado passou, mais do que referendou isso. Tem um momento muito delicado que nós vamos enfrentar. Tá? Eu
tenho acompanhado, isso é um anseio de quase todos os futuros gestores e gestores que estão nas pastas. E aqui não vai ser diferente. Nós vamos ter que fazer muito mais com menos. Por que eu digo isso? Porque o Estado, principalmente a nossa região, nós vamos ter uma perda de arrecadação muito grande. Tivemos grandes perdas na agropecuária, na agricultura, e isso vai refletir diretamente, impactamente diretamente no orçamento dos próximos anos. E isso, nós tivemos perdas no arroz significativas, não ao ponto de não tiver um suporte a nível Brasil, porque aumentou a produção e essa perda compensou. Mas nós tivemos perda no soja, tivemos perda no fumo agora, que é a nossa principal matéria-prima, do nosso pequeno agricultor de 2, 3 hectares, porque ele estava com fumo já plantado, já querendo colher a bacheira, e ficou 30 dias com chuva em cima, e apodreceu, que tiveram que botar tudo ao chão e começar novamente o plantio. Então, essas perdas são muito grandes para a nossa população, principalmente quem nos dá sustentabilidade para a cidade, que é o nosso interior, né? E não é só Camaquã, é a Zona Sul toda, é o Rio Grande do Sul todo, né? Então, isso nós vamos ter um grande problema. E as cidades que estiverem melhor, que não tiveram tantas perdas, com certeza elas vão ter que se agarrar em alguma forma para poder fazer menos com mais, porque as pessoas vão querer mais da gente, e nós não vamos ter o recurso para fazer o mais no primeiro momento. Então, nós vamos ter que fazer gestão mesmo. Procurar os recursos que não estão sendo captados, que a gente sabe que tem recursos que não estão sendo captados e que estão usando o livre para tapar esses furos, né? Então, isso são gestões que terão que ser feitas já no primeiro momento. Na primeira ação, quando entrar frente à prefeitura, quem assumir a prefeitura terá, independente de ser A ou B, terá que fazer. Porque se não fizer, vai virar um caos mesmo. Pode ter certeza disso. É um critério que, isso já indo um pouquinho à frente, mas a oportunidade faz, não tem como deixar passar. Quando é feito governos de coligações, há sempre aquela distribuição de cargos. Quais os critérios que vocês vão usar para fazer essa gestão com menos, fazer mais com menos no secretariado? Esse foi um das discussões que teve, e por isso que eu demorei um pouquinho mais para oficializar. A minha fala é muito clara, doutor Danilo. Sem escolhas eleitoreiras nem partidárias, com capacidade. Quantas secretarias eu terei? Quantos nomes bons tu tem para apresentar? Essa é a resposta. Por quê? Porque, eu vou falar de novo uma fala que foi do Renato do Maranata. É só olhar os números públicos, se faz um diagnóstico raso de quanto não se capta de recurso que estaria à disposição e que hoje se usa o recurso do livre para fazer coisas que têm recurso federal e estadual que deveriam ser usados. E eu falo não só da saúde, que é a minha grande expertise, mas de várias áreas. E é só olhar os números que estão à disposição de todas as pessoas para ver qual a colocação de Camaquã entre as potencialidades brasileiras. Então, há muito a se fazer. Mas a pessoa precisa entender que não vai fazer. Essa é uma frase muito que eu tenho dito assim. Eu falei individualmente com os dois antes de entrar e falei assim, olha só, eu não quero te ver falando mais do mesmo. Mais do mesmo não serve para nós, porque isso não serve para o povo mais. Prometer, falar mais do mesmo não nos serve. Nós precisamos estudar. Nós precisamos olhar os indicadores, entender por que o índice de desenvolvimento municipal de Camaquã é 4, enquanto Igrejinha é quase 7. Ah, mas aí tem todo um cenário da indústria, da calçada. Tá, mas e como é que nós vamos chegar lá? Tem que ter um plano, né, doutor Danilo? Tem que ter um plano. Por isso que o Renato que falou assim, eu já vou votar em ti, tá, Renato? Olha só, tem que ter um plano que não é para 4 anos. Não se desenvolve nada em 4 anos. Ninguém chega gratuitamente a algum lugar. Como é que nós vamos dizer para um produtor, não planta mais fumo, né? Se nós não termos o que oferecer para ele que vai dar a mesma rentabilidade e a mesma segurança. É hipócrita tu falar isso, é vazio, é vão. Então, nós, assim, a gente está na fase preparatória.
e eu estou muito confiante que vai ser muito legal e, sem dúvida nenhuma, vai valer a pena nos ouvir, porque a gente está trabalhando números, está estudando, e para estar realmente participando, essa foi a minha condição, tem que ser com pessoas que também queiram estudar. Não dá para dizer, eu sou gestor. Peraí, onde foi que tu estudou mesmo? Porque empiricamente se faz ótimas gestores, as pessoas se comunicam empiricamente. Agora, como nós já dissemos aqui no início, sempre há espaço para melhorar. Então, a gente vai ter que se preparar para isso. Um abraço para os nossos ouvintes, o Joel Soneman, a Maria Oresi Klein, o Ângelo Marinho, aqueles que nos ouvem através da Rádio Farol de Arambaré, nos ouvem através do nosso aplicativo e nos veem através do Facebook e do YouTube. Quanto à atuação regional do atual governo, em que há falhas? Eu até quero então deixar para... Não, eu quero deixar para a Fábia. Eu quero deixar até de propósito, porque ela participou muito dessas construções regionais e é quem pode falar com propriedade, né, da participação de Camaquã. É que Camaquã precisa ser um Camaquã regional. O prefeito de Camaquã precisa assumir a sua posição de região. Ele precisa entender que o hospital não é de Camaquã, que o hospital é da região. Eu falo sempre do hospital porque é a nossa grande força da saúde, né? Mas que em dialogar com os prefeitos. Eu vou dar um exemplo da prática da nossa falta de visão regional. As estradas. As estradas. É a prova disso. Se nós chamarmos aqui agora o prefeito Nato de Amaral Ferrador, o que ele vai falar sobre parcerias em estradas? O que ele vai dizer? Eu vou dizer, Nato, depois tu me corrige se eu estiver errado, me liga daqui a pouco, alguém diz para o Nato que eu falei dele. O que acontece? Amaral Ferrador é um município com muitas dificuldades. As pessoas sofrem para chegar nos diferentes serviços, inclusive vir comprar em Camaquã. As pessoas fazem rancho em Camaquã. As pessoas vêm aqui na nossa amada Pompeia, né? Que não tem, por favor. O Ângelo, né? Meu marido, onde é que o Ângelo compra? Ele só compra na Pompeia. Ele passa nos lugares, aqui eu posso comprar aqui. Então, isso é ser bairrista. As pessoas de Amaral Ferrador, elas vêm a Camaquã comprar no comércio. O prefeito de Camaquã precisa entender que pelo menos o pedaço dele da estrada ele tem que arrumar. Porque é interesse de Camaquã. Então, ou nós assumimos esse casaco de regional e fizemos ações realmente de visão regional, como outrora, nós lembrávamos há pouco que eu digo que nós falamos muito nessa semana, do quanto que era lindo ver o doutor José Cândido apoiar o nosso deputado federal, Mendes Ribeiro Filho. Ora bolas, antagônicos, PDT e PMDB, mas era porque ele entendia que era o Mendes que trazia os recursos. Então, bueno, estamos prontos, doutor Danilo. Tá? Marinês Oliveira nos fala, temos um distrito industrial que não fornece nenhum atrativo às indústrias. A Maria Horaci Klein diz, o interior é muito esquecido. Camaquã é lembrado... Só de 4 em 4 anos. Só de 4 em 4 anos. Exatamente. Essas perguntas, essas falas, a gente fica apreensivo, porque realmente são coisas que são tratadas só de 4 em 4 anos, e elas vêm para um debate de 4 em 4 anos e elas não acontecem dentro dos 4 anos. Né? Então, o distrito industrial, sim, isso infelizmente, em 8 anos não tivemos um olhar diferenciado, principalmente para o nosso interior, para o nosso pessoal aqui que quer sair da cidade, que está expandindo e que não foi dada oportunidade de se instalarem num distrito industrial. Né? Nós temos grandes, pequenas empresas
metalmecânica, agroindústrias, né? Mas principalmente nós temos um polo hoje, né? De alumínio, de PVC, empresas que levam o nome de Camaquã, de Santana do Livramento a Torres, né? Atravessam fronteiras levando a nossa matéria-prima, levando a nossa mão de obra, porque isso é uma mão de obra qualificada que se regionalizou e que ficou. Camaquã é um polo disso hoje, né? E, infelizmente, nós temos pequenas empresas hoje que estão grandes dentro de bairros e que não conseguem, né, expandir porque não temos um distrito industrial. Até que exporta até para o Uruguai. Sim, com certeza, né? A fronteira está aqui, o pessoal vai lá. Isso não é nem matéria-prima. Isso a nossa mão de obra que ao longo do tempo foi se qualificando e que hoje leva o nome de Camaquã, assim como o arroz também leva o nome de Camaquã, assim como a nossa moveleira também leva o nome de Camaquã, né? A nossa região leva Camaquã para outros estados, para outros países, né? Porque nós também exportamos, né? Importamos matéria-prima, exportamos matéria-prima, transformamos e mandamos para fora do país. Então, realmente, esse olhar não teve. Mas como estimular essas empresas daqui, esquecendo as de fora, para que se migrem para o distrito? Primeiro, o Distrito Industrial ele foi mapeado. Eu tenho o mapa, eu fiz isso. Eu tenho. Só que, infelizmente, não foram colocados à disposição dos empresários que queiram migrar para o Distrito Industrial. Com condições atrativas. Com condições atrativas. Doação do lote, por exemplo? Pode ser vendido, mas com subsídio, como foi vendido para empresas que hoje estão estabelecidas lá. Né? Até para que a gente possa construir e abrir mais lotes. Como a própria área que foi adquirida. Que foi adquirida, né? E que recentemente. Ali havia essa questão, inclusive, de sorteio de lotes que haveriam para aquele pessoal, né? Para aqueles trabalhadores ali da Viegas, né? Que deslocariam a questão metalmecânica, de caminhões, de tratores, né? Para aquele lugar. E que até hoje não aconteceu. E aí, mais uma vez, eu quero dizer, a gente tem que ser previdente. Por quê? Se o nosso distrito industrial tivesse com toda a infraestrutura, né, trabalhando, operacional, consistente, nós temos que pensar nos nossos daqui e incentivar os nossos em primeiro lugar, porque às vezes a gente gera muito mais emprego com os nossos do que quando atrai uma empresa. Mas nós temos que pensar que o Rio Grande está sendo remapeado, pessoal. É isso. Em virtude da catástrofe, há um remapeamento. E empresas vão procurar aqueles municípios que apresentam, né, condições de infraestrutura e de segurança para eles maior do que outros lugares agora. E se nós estivéssemos preparados para isso, nós já poderíamos estar captando esses recursos. E existem recursos de captação internacional. E eu digo, quando eu fui candidato em 2016... e que num debate questionaram quem seria a minha secretária de Finanças, que era a Cíntia Moreira, filha do nosso saudoso ex-prefeito camaquense Amarílio Borges Moreira, né, que muito fez por Camaquã também, ela foi secretária da Metroplan, secretária adjunta da Metroplan, com captação de recursos internacionais para as mais diversas áreas. Ou seja, existe recurso federal, existe recurso estadual e existe o internacional. E aonde é que se busca isso? Com projeto, com programa, com estrutura. A gente precisa saber como fazer para poder buscar. Mas antes de buscar, a gente tem que ter o projeto, a gente tem que ter a área, a gente tem que ter como mostrar, né, para que essas pessoas realmente vejam. Não é vir a empresa e depois ir lá, vamos comprar essa área para essa empresa. Não, agora mais do que nunca, né, Renato? Porque o Brasil está com olhares para o Rio Grande do Sul. O mundo está com olhares para o Rio Grande do Sul. Em função da nossa força que tem o Rio Grande do Sul e do impacto que o Rio Grande do Sul ofereceu agora a nível Brasil. Um momento que nós tivemos esse problema histórico, né, de perdas históricas. Empresas estão hoje se reconstruindo.
E tem empresas que estão a nível Brasil e a nível internacional que dependem da nossa matéria-prima, da nossa mão de obra e que hoje estão paradas porque nossas empresas tivemos esse problema climático. Então, hoje, quem tiver organizado e tiver, né, espaço para ceder para essas empresas que queiram vir, que elas vão, lá eu posso ir, que lá eu não vou ter problema, né? E existe a discussão, inclusive, em função de tudo isso que aconteceu aqui, de um tempo de haver uma zona livre, né, para que haja a reconstrução dessas próprias empresas. Então, e essas empresas não poderão migrar também, por exemplo, para cá? Mas é que tem que ter um plano para isso, né? Cadê o plano hoje para captar essas pessoas? Não existem. Qual é o planejamento? Eu vou escolher Camaquã por quê mesmo? Quando uma empresa escolhe vir para Camaquã, e se esse Camaquã é regional, a gente tem que pensar de Cristal, seu município dormitório, Arambaré, seu município dormitório, não o contrário, as pessoas saem daqui para trabalhar nos municípios. A gente tem uma inversão do que se tem nas grandes cidades que são centros regionais, né? O que traz uma empresa? As condições favoráveis de toda a situação de local, de matéria-prima, de mão de obra, né? Nós não temos esse preparo e por isso nós trabalhamos muito aqui nesse trio que temos estudado da importância de se ter projetos do gabinete onde todas as secretarias transversalmente enxergarão os objetivos do crescimento. E todo mundo vai trabalhar em cada uma. Então, se trazer empresas é um interesse do município, a educação vai ter que ter isso como foco. E assim por diante. Eu já vi que cruzou um olhar de horário aí, né? Um abraço para Maria Cristina Corleta Buchaim. Aliás, os nossos parabéns a Cristina, a Betina. A Betina assumiu um importante cargo federal. Ministério Público Federal, esta semana. Um grande beijo para Procuradoria. Procuradoria. A Cristina tá muito feliz, né? Mas todos estamos. A Cristina, merecido demais. A Betina, uma menina extremamente esforçada, estudiosa, responsável, conquistou isso. Eu digo, a Cristina só está preocupada porque são 2 meses em Brasília e um restante em Rondônia, né? Mas faz parte para o crescimento de todos. Eu fiquei muito feliz aí, a nossa presidente do PDT, né? Mas a Cristina tem muito mérito nisso aí. Com certeza. Nós acompanhamos como afiliada, como minha afiliada. Dentro de casa, né, Alvorino? A Cristina tem muito mérito nisso aí. Parabéns, Cristina. Um abraço para o Gelson Andrade, para Ivone Rodrigues, para o Roberto Garcia, para Neides Costa, para o Marciano Farias, ouvintes que acompanham o nosso controle geral. Nós gostaríamos muito de continuar conversando, mas teremos outros espaços, com certeza, para abrirmos mais este debate muito valioso para o nosso município. Muito obrigado, Fábia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Renato, pela participação aqui no nosso programa. Fico muito feliz em vir aqui. É notório o quanto que eu tenho carinho por esse programa, né, e por todos vocês, e poder ter a oportunidade de falar, embora eu seja frequente em rádio, não expresso os meus sentimentos políticos, né? Falo sobre outras coisas. Então, é uma alegria poder estar aqui, mas principalmente é uma emoção para mim, cidadã dessa região de Camaquã, poder pegar 2 homens de grande envergadura e dizer: deixa uma mulher ajudar vocês a consolidar a união, que tem que ser com sentimento, não com raiva, tem que ser com amor. E é assim que a gente vai fazer essa caminhada. Pode ser, senhora? Fica bom assim? Um beijão a todos, saúde e paz. Bom fim de semana.